Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje, excepcionalmente, realizaremos essa live aqui no meu Instagram. Tivemos um problema técnico com o Instagram da Renata e hoje nós participaremos aqui então na continuidade da série do livro A Lei do Reconhecimento. Hoje nós receberemos uma convidada mais que especial, a Mariângela, diretamente da Suíça. Vou pedir para ela entrar aqui e a gente já vai iniciar. Só um minutinho, deixa a Mari entrar então. Oi, Ale, boa noite. E aí, Mari, tudo Tudo bem? bem? Bem, Estamos aqui mais uma vez juntos, né? uma vez. Ó, a gente tem Graças a um Deus. problema técnico aí e nós só conseguimos, eu só consegui entrar pelo meu Instagram. E normalmente, né, você sabe, é Uhum. no Instagram da Rei. Então eu Da vou Renata, é. a gente chamar as pessoas para esse Instagram aqui. Certo. Ah, vamos lá. Então Manda, vamos lá. vamos mandar aviãozinho. Mandando, tô mandando também. Vamos mandar aí então. Peraí, A só. todo mundo. Vamos lá. Manda. Vamos ver se a gente povoou esse Instagram aqui. Vamos ver se a gente consegue, né, Ale? É a primeira vez que o Instagram faz uma live, hein? A verdade. É, meu Instagram, sim, primeira vez. Essa é a minha terceira, né? A primeira foi com a Analeia, depois a primeira nossa, da Lei do Reconhecimento, né? Sim, E hoje? é. É, Vamos ver. Vai dar certo, sim. Depois é, a gente coloca no canal também. isso mesmo. Bom, vamos falar então. Hoje é do capítulo 16, né? 16, Isso. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16. nessa nossa, nessa nossa trajetória, né? Do livro A Lei do Reconhecimento. A Rê sempre fala aqui que é um livro de cabeceira dela, né? Eu, Uhum, eu não conhecia esse livro, né? Conheci o livro por intermédio dela também, do pastor Miranda. uhum, Realmente é um livro fora da curva, né? É um livro que tem ensinamentos preciosos, é um livro que realmente direciona comportamento, faz nos reciclar a respeito de valores, de princípios. Então, realmente, o livro é uma ferramenta poderosa para quem quer descobrir aquilo que aparentemente não sabe da própria vida, das pessoas que estão ao seu redor. Então, eu recomendo a você que permaneça na live, recomendo a você que convide pessoas, porque hoje o tema é muito delicioso. Vai falar da fraqueza, né? A fraqueza uhum. de quem está perto de nós, né? E eu começo essa live, Mari, falando a respeito disso, né? A necessidade, a importância de reconhecer a fraqueza daquelas pessoas em que nós confiamos, né? Mais, Próximos a nós, né? mais, mais do que estar próximos a nós, porque às vezes tem pessoas que estão próximas a nós, mas nós efetivamente nós não confiamos, né? Mas Uhum. as pessoas normalmente próximas nós confiamos, mas tem algumas que nem tanto. É verdade. Então, o capítulo é bem específico com essas pessoas que nós confiamos. Com essas pessoas, inclusive, né, tem a tendência maior de nos decepcionar. Por quê? Porque nós confiamos nessas pessoas, né? Uhum. E normalmente quem são? É o cônjuge, são os filhos, os amigos, são os líderes, né, colegas. Então, para proteger esses relacionamentos, é necessário que nós
mantenhamos a fé firme para tomar decisões com discernimento. E o que, que você. Qual que é o teu ponto de partida desse capítulo a respeito dessa introdução que eu acabei de falar, Mari? Então, Ale, o livro ele já começa com uma frase, né, bem forte, né? O livro, o capítulo, né, eu falo. E a fraqueza é contagiosa. Então, falando que o comportamento permitido se torna o comportamento aprovado. Então, a importância, assim, que nem você é, comentou um pouco antes, né, da gente começar a live, a importância da gente reconhecer isso nas pessoas que a gente confia, as pessoas que estão ao nosso redor, porque para não deixar ser contagiado, né? Porque o reconhecimento, na verdade, é o discernimento, né, que você tem daquela pessoa que convive com você. E você colocar, tipo, uma barreira, não partir para o lado do julgamento, né, que você comentou, mas, tipo, você ter consciência daquilo é real, um fato, que pode acontecer, você está preparado, né, porque você ama a pessoa, né, mas você sabe da fraqueza dela, né. E então, mas a partir do momento que você ignora isso, você fala: "Bom, ela é assim mesmo, mas tudo bem, faz parte da vida dela", né. Você acaba concordando com aquilo, o que que pode acontecer? Você acaba provando aquele comportamento também na tua vida. Você pode também ser contagiado com aquilo. Porque toda vez que a gente convive com alguém, a gente querendo ou não, a gente é influenciado, né? Pelo que a pessoa traz na tua vida, né? Então, esse reconhecimento é muito importante. Bom, foi o que eu achei que já foi assim no início do livro, né? Começou assim já. E nós falamos em outro capítulo, não me lembro exatamente qual, né? A gente fala da fraqueza, mas de nós mesmos, né? E eu lembro Uhum, que tinha uma frase muito poderosa que falava: sua fraqueza não é a sua sentença, né? exato. Fraqueza, ela pode ser o ponto de partida para a sua maior transformação. Então, quando você entende a sua fraqueza e reconhece que ela é um ponto de partida para você se transformar, quando você reconhece isso na vida do outro, de quem você confia, é muito poderoso também, né? Porque você Quando pode ajudar ela também, né? exatamente, quando você tem abertura para isso, né? Então, quando você É, fala, né, nesse ponto, importante esse ponto. quando você fala nesse ponto que é contagiosa, porque você sabe, você reconhece a fraqueza do outro, o outro ainda não reconheceu, mas aí é o risco, é o perigo. Qual que é o perigo? De essa fraqueza ser compartilhada para você, Uhum. né? Para você. Então, aquilo que você observou, reconheceu, mas o outro ainda não reconheceu, e se ele não reconheceu, ele não consegue, ele não conhece, começa a tratar, É, né? E aí, se ele não trata, qual que é o final disso? É o final aqui, nós, né, ou quem reconhece, né, acaba até absorvendo essa fraqueza, né? Como que você uhum. vê essa questão, Mário? Olha, é forte, né? Porque eu vou falar assim que a hora que eu estava lendo esse capítulo, eu consegui perceber uma linha bem tênue ali, nessa parte de você reconhecer a fraqueza do outro, né? Mas você também tem que respeitar essa parte da pessoa também reconhecer, né? Aí nesse ponto que você está falando. Porque se a pessoa não reconhecer, também não cabe a nós apontar o dedo para ela e falar assim, ó, você tem essa fraqueza, você tem que se tratar. Não é assim que funciona, né? Então, eu acredito que a gente tem meios para a gente poder talvez chegar nessa pessoa, né? Tanto aqui no livro que tem as 8 sugestões, né, para você tratar com essa pessoa, para trazer talvez um pouco mais de conhecimento para ela poder tentar reconhecer, mas a partir do momento que a pessoa não consegue isso, né, é uma coisa que até o pastor Miranda, né, nosso querido pastor Miranda, me ensinou. A gente tem que trazer a palavra ou tem que trazer a ajuda para a pessoa, né? E deixar, o resto quem faz é o Espírito Santo, Sim, certo? Então a gente tem essa barreira, e essa barreira é muito tênue, sabe? Para a gente não poder atravessar ela.
Então é muito importante a pessoa reconhecer. A gente tem que usar, né, às vezes, de ferramentas, e eu acredito muito que a ferramenta que eu ultimamente ando usando é o escutar a voz do Espírito Santo, até onde que eu posso ir para falar com aquela pessoa, sabe? E assim, do momento que eu percebo que a pessoa não está adquirindo, eu recuo, entendeu? E eu oro. O que eu faço daí a partir daquele momento é orar para a pessoa. Eu oro para que ela consiga reconhecer, eu oro para que ela consiga ter discernimento em algum momento da vida dela, sabe? Para que situações aconteçam na vida dela, para que ela consiga, sabe, retirar um pouco, às vezes, um pouco do orgulho que esteja ali impedindo, né? Porque nem todo mundo tem as mesmas experiências da vida, né? Então, a gente nunca pode só ficar no julgamento, mas assim, a gente tem que reconhecer que tá ali. Se a pessoa não quer ir para frente, a gente tem que orar por ela, sabe? E tá ali disposta, mas às vezes a gente tem que dar aquele recuo, tem que dar aquela afastada, né? Justamente porque a fraqueza é contagiosa. Você ficar insistindo ali, você também pode se contagiar com ela, né? Então é muito, para mim é muito assim, bem sensível, né? Essa parede de decisão, né? E do ponto de vista prático, né, para você que nos assiste, a fraqueza é aquilo que desvia você do que é certo e saudável, se não for administrado. Então, como a Mari estava comentando aí de forma perfeita, né, ela é contagiosa por quê? Porque a pessoa ela tem uma fraqueza e essa fraqueza faz com que, praticamente, aconteça na vida dela. Desvia essa pessoa do certo e do saudável. É uma fraqueza. Uhum, Então, quando você, essa pessoa não consegue administrar porque não reconhece, e você reconhece e não tem acesso a essa pessoa, ou se fala, essa pessoa está bloqueada, está com o coração endurecido, a Mari falou, ó, de certa forma a gente tem que se distanciar, respeitar a pessoa. Porque a pessoa, né, a gente conversou um pouquinho antes, né, é uma é, dor, é né, uma dor. você ter consciência dessa fraqueza, né, é uma dor. Ela causa tristeza, ela causa frustração. Você reconhecer que tem uma fraqueza e, em razão dela, você não toma decisões assertivas, você não toma a decisão certa, você não toma a decisão mais saudável para a sua vida. E falando, espiritualmente falando, a fraqueza que é uma área vulnerável do seu caráter. Uhum, Então, quando você deixa de reconhecer isso na sua vida e na vida de quem você uhum, confia, abre uma porta, né? Espiritualmente fala muito de brecha, né? é, Abre uma brecha para quê? Para que a fraqueza ela entre no ambiente que você está, entre no ambiente da sua família, entre no ambiente e passe a corromper o quê? Valores, princípios. harmonia. Exatamente. Então, como que você vê isso, Mari? Essa ideia de que ataca algo, a uma área vulnerável do caráter e é capaz de destruir, né? Destruir ambientes, Uhum. destruir famílias. Como que você vê essa perspectiva da fraqueza? Então, Ale, você tocou num ponto bem, bem importante aí, porque é, é o mundo espiritual, né? Tem muitas coisas que a gente não consegue explicar no mundo físico, né? E mas a gente pode explicar muita coisa no mundo espiritual. Também tem que tomar um cuidado de que não é só também mundo espiritual, porque tem aquelas pessoas que acham que tudo que acontece de ruim, né, é só mundo espiritual, né? E o que você falou também aí, que eu achei muito importante, Ali, é a responsabilidade das decisões. Que a pessoa que não tem esse reconhecimento de que ela tem essa fraqueza, e por conta dessa fraqueza, às vezes chega a tomar uma decisão talvez não muito sábia ou não muito correta, ou que você vai acabar sofrendo lá para frente por causa dela, mas ela tem a tendência a querer empurrar isso para outra pessoa, né? Então é muito complicado. Eu acredito assim. A pessoa também tem que ter uma busca, porque eu vou ser bem honesta para você, eu era uma pessoa que achava que tudo era contra mim e que eu era a vítima do negócio, sabe? Então, a partir do momento que você começa a autobusca,
o autoconhecimento, isso aqui faz parte do autorreconhecimento. Tem que reconhecer o que é fraco em você. Do mesmo jeito que é importante você reconhecer as tuas forças, né? O que é forte no seu caráter, você também tem que saber onde que o seu caráter pode ser ali vulnerável na hora do desvio, né? Na hora do desvio da curva, né? Então, essa parte, eu acredito que é muito importante, é o autorreconhecimento, é a busca, né? Não somente essa busca pessoal, mas a busca espiritual. Então, a partir do momento, por exemplo, que eu comecei a buscar mais a Deus, comecei a achar muitas feridas, e que nem é muito dolorido, entendeu? Mas é uma virada de É um chave e tratamento, né, Mário? é um, é um tratamento. Você não quer mais ser aquela pessoa depois, entendeu? É uma fase de dor, né? Porque você reconhece que você é o próprio responsável de tudo que está acontecendo na tua vida. Porque foram suas decisões. Por falta de conhecimento, claro, né? Foi uma falta de conhecimento naquela época que você não tinha, mas hoje você tem. Então é aquele negócio, o que que você faz a partir de agora, que você tem essa informação, né? Como que você vai agir daqui em diante? Então é assim que eu trato a minha vida, né? E é assim que eu tento passar um pouco dessa experiência, né, para as pessoas. Mas é de novo aquele ponto que eu falo para você. Eu trago, às vezes eu testemunho, eu compartilho o que aconteceu comigo, com a minha vida, como eu eh, lidei com aquilo, entendeu? E até hoje eu tenho dificuldades. Eu vou dizer que, uau, né, é tudo perfeito agora, não. Nossa, eu tenho vários problemas, assim, ainda para poder lidar no dia a dia, né? E um livro que me ajudou às vezes, me ajudou, não às vezes, né? Me ajudou um pouco assim a compreender isso, também é da importância da ofensa, que você não blinde um pouco seu coração, você reconhecer que a fraqueza dessa outra pessoa pode te ofender, entendeu? Mas você já conheça esse poder da ofensa, não deixar entrar dentro do seu coração, né? Então, também eu vejo isso como o autoconhecimento, você buscar na palavra de Deus essa blindagem, né? Você saber reconhecer que é a fraqueza da pessoa, mas você também saber blindar você mesmo, de não deixar essa fraqueza te atingir, sabe? Eh, e, e é isso, sabe? Então, para Você, mim, o que mais assim fez diferença foi a busca espiritual, né? Não tem como. A partir do momento que você vai e busca as verdades, né, sobre Cristo, sobre o que Jesus foi, para o que que ele fez pela nossa vida, é um caminho sem volta, né? e você poderia compartilhar, né, tomando por premissa essa a fraqueza, né? Espiritualmente, como eu acabei de mencionar aqui, esse desvio de caráter que leva à tomada de decisões equivocadas, né? De pessoas próximas, né? Você já sofreu consequências por confiar em alguém próximo que te levou, que a fraqueza dessa pessoa levou você a essas consequências negativas? Com certeza. Tem, é, são, quando eu paro para fazer uma análise, né, da nossa vida, quando a gente não tem esse conhecimento, quão perigoso é esse terreno, né? Porque quando você não se conhece direito, você acaba permitindo, como diz o começo do livro, as fraquezas dos outros entrarem dentro da sua vida, né? Porque você também não se conhece suficientemente bem para poder impedir que isso aconteça, né? Então, um caso, né? São, às vezes, pessoas falando de outras pessoas e você acaba falando. É verdade, que absurdo. Ou você toma aquela dor, né? Você entra naquele jogo da amargura ou da ofensa, fala assim, como que pode? Nossa, isso é um absurdo, você está totalmente certo, você não pode permitir um negócio desse, sabe? Hoje, eu paro para pensar, falo assim, não, eu sei reconhecer, entendeu? Hoje em dia, ali o meio da ofensa, né? E isso acontece muito no meio do meu trabalho. As pessoas são um pouco mais amarguradas. Eu vivo num mundo europeu, onde as pessoas são muito, muito afastadas de Deus, sabe? Eh, eu tenho até um exemplo de que tinha.
dentro de uma sala de reunião, foi encontrado esse livro aqui, Ale. Vou até mostrar para você. Alguém esqueceu esse livro aqui. Estava numa sala de reunião, em cima da mesa, certo? Aqui está em alemão, escrito Bíblia para criança. A- a- só a Arca de Noé, né? Então são várias histórias da Bíblia em forma infantil para você trazer para a criança, para ensinar sobre a palavra de Deus para a criança, né? Aí nós temos um grupo lá do nosso departamento, onde as pessoas se comunicam, né? Alguém tirou foto desse livro em cima da mesa de reunião e falou que absurdo, sabe? Onde já se viu, sabe, uma coisa desse deixar esse livro, né, horrível em cima de uma mesa. E eu peguei, e eu lendo aquilo, na hora eu orei, eu falei assim, Senhor, nossa, ajuda essas pessoas, né? Mas pensa num bombardeamento, bombardeamento de pessoas. Nossa, que absurdo, onde já se viu, aqui é um mundo profissional, não pode misturar coisas, blá, 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 blá. De quem que era esse livro? Da Big Boss, da nossa maior chefe, da chefe, né, ultra. Ela tinha emprestado para uma pessoa que estava nos visitando, fazendo um assignment de um ano mais ou menos do Japão. Ela estava morando aqui na Suíça por um ano, aprendendo, fazendo, né, uma rotação ali com a gente. E ela emprestou para o filho dela aprender alemão, porque, né, japonês para alemão é uma distância um pouco grande de língua, né? E daí ela emprestou para a filha E ela, como ela foi embora para o Japão de novo, ela trouxe o livro de volta para minha chefe, e a minha chefe esqueceu numa sala de reunião. E o Olha, que que aconteceu com tudo isso, sabe? Eu virei para as pessoas, para acabar com aquele, né? Com aquela onda de ofensa ali, todo mundo naquele furor, né? Eu falei assim, gente, eu posso pegar o livro e eu posso devolver. Acabou a conversa. Acabou ali, eu peguei o livro, sabe? E fui entregar para minha chefe. O que que minha chefe falou assim? Fica com você, você não tem criança pequena? Então, elas vão precisar também. E eu não tinha uma Bíblia de infantil, sabe? Em casa. Porque é difícil. Eu queria, na verdade, comprar em português, né? Mas é muito difícil achar aqui. Eu falei, vai em alemão mesmo, porque as crianças estão aprendendo alemão na escola, né? Uma hora que elas começarem a aprender a ler, elas vão conseguir ler, né? E o importante é eu vou conversando com elas, trazendo, né? Então, até isso, no momento que você reconhece, eu agora, na minha interpretação, se você reconhece isso, né, como uma fraqueza, sem julgamento, entendeu? Deus te dá até um presente no final, sabe? Eu ganhei isso e isso vai impactar na vida dos meus filhos no futuro. é, eu perguntei para você se você tinha um exemplo, né? Porque nós temos racionalmente a tendência em relação às pessoas que nós confiamos cegamente nessas pessoas. Né? Uhum, O capítulo fala disso, né? Tem uhum, até a fala. frase, né? Ele tem até a frase: você pode amar as pessoas sem confiar cegamente nelas. Sim, E o que diz respeito a isso? Né? Diz respeito que nem toda pessoa que é próxima é segura. Ou nem uhum, toda pessoa próxima ela é segura. Nem todo agradável é é confiável. verdade. Então, quando a gente confia, a gente ama e a gente confia, principalmente nesse núcleo duro que eu chamo, né? Que é família, esposa, filhos, Trabalho. pais, irmãos, a gente confia, ama essas pessoas, de certa forma a gente tem o receio de não evidenciar a fraqueza dela para não magoar. Uhum, Tocou num ponto muito legal que é de ofender, né? Porque, uhum, infelizmente, nós temos também racionalmente a tendência de tudo que a gente vai falar para o outro, né? O outro ofende. ou nós que é negativo, a gente fica ofendido, né? Como que você vê então essa relação, né? Nós precisamos falar porque nós descobrimos a fraqueza de quem nós amamos sem ofender. Vixe, aí é difícil, hein? Passa a receita. Nossa, eu não tenho receita nenhuma. A receita que eu dou é buscar aqui, né? Isso aqui é o maior livro de receita que a gente tem na nossa vida, né? Então, quanto mais a gente busca, mais sabedoria a gente tem. Então,
peça a Deus sabedoria, ele te dá sem medida, né? E nós não somos perfeitos, nós somos humanos, nós somos falhos. E então, ultimamente eu ando pedindo muita sabedoria para Deus também, né? Para lidar é, com talvez muitas pessoas às vezes têm essa dificuldade de enxergar, para que eu tenha sabedoria de falar, né? Então, eu acredito muito que nessa hora ali é uma hora bem sensível, né? Então eu peço que não seja da minha boca, eu peço que seja da boca do Espírito Santo, sabe? Sim. Então, geralmente, quando eu estou numa posição difícil, né, de confronto da pessoa que eu amo, que eu sei que ela, né, tá tendo essa dificuldade e que pode impactar a nossa família ou pode impactar pessoas ao nosso redor, né, que a gente ama, volto para Deus, oro, peço para Deus me dar sabedoria, peço também para ele, eu tenho que fazer isso mesmo, entendeu? Vai ser da minha boca que vai ser falado? Ou o Senhor está preparando um caminho para essa pessoa para mostrar para ela, entendeu? Então tem essa também, você tem que saber reconhecer se você também é o comunicador, né? Dessa fraqueza da pessoa, né? Então, para mim, a minha receita é volta para Deus e peça para o Espírito Santo, né? Te guiar e peça sabedoria para Deus te dar. E o capítulo trata, né? Apresenta, melhor dizendo, 8 sugestões para Uhum, lidar com a fraqueza do outro com graça e sabedoria, né? Vamos exato. falar então rapidamente dessas 8, vamos dizer assim, 8 sugestões para você aí que nos acompanha, né? Que reconhece a fraqueza do outro, né? Reconhece essa fraqueza, tá levando essa pessoa para o buraco, você detectou um desvio de caráter decorrente dessa fraqueza, mas você não sabe lidar com isso no seu dia a dia. E o pior, né? Essa fraqueza já começa a fazer parte da sua própria vida, né? Como que nós devemos, né? O autor ele trata disso, né? Com sabedoria e graça, né? E o primeiro tópico ele fala assim, né? Não aumente a fraqueza com fofoca ou imaginação. Uhum, Então, o primeiro conselho é: com fofoca e imaginação você não vai resolver o nada. problema do outro e reconhecer a fraqueza. Comenta um pouquinho, Ari. E aqui fala, Satanás transforma o pequeno em grande dentro da sua mente, né? Então, ele chama de espírito mentiroso, né? Então, são isso que é o mesmo espírito da ofensa, né? Você tem vários espíritos ali, né, no mundo espiritual que vai, né? E ele fala, ele vai usar pessoas dentro dali do seu meio para te atacar, né? Se você não tem essa consciência, é bem complicado, né, Ale? E esses espíritos vão te atacar e você tem que como fala, se proteger, né? E tentar. É muito complicado, né? Eu não sei mais como que eu posso, como fala, me expressar agora, porque tudo volta para o mesmo ponto, né? Você tem que se blindar, e a blindagem para mim é espiritual, é buscando a Bíblia, é buscando o conhecimento, né, de Deus, né? Tanto que em Efésios fala que na nossa proteção, a espada que a gente tem de proteção na nossa mão é a palavra, né? Então, é, nós precisamos ter o conhecimento para poder ter essa sabedoria, né? De ter a sabedoria de falar com a pessoa e a sabedoria também de se blindar, né? De É, não deixar esse, os espíritos malignos entrarem ali na sua nesse vida, né? ponto é muito importante, né, que essa falha pontual, né, da pessoa na qual a gente ama, ela pode ser inflada pela nossa insegurança, né, pela Uhum, nossa suspeita e pela nossa fofoca. Então nós queremos tratar, ajudar que essa pessoa trate essa falha, mas no final a gente está fomentando, aumentando isso, né? exato. De que forma? A gente faz isso, né? Amplificando os erros com suposições. Uhum,
supõe, às vezes a pessoa tem, a gente identificou, mas em determinada situação, essa falha ela não se evidenciou, mas a gente supõe que acontece. E aí Exato. exagera, né? Exagera. É E um como, julgamento, na verdade, né? como você disse, né? A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo e não pela emoção. Uhum. Porque E é difícil, porque a hora que tem vezes que você vê, né? Você já tá ali no gatilho, né? exatamente. É um exercício consciente. Você tem que conscientemente parar. Nossa, Senhor, passei Mas é que somos humanos, né? Então, A gente tem que tomar o cuidado, né? Para não distorcer a realidade. A exato. gente, na nossa perspectiva, enxergando a fraqueza de quem a gente ama, distorcer a realidade, a nossa e dessa pessoa em relação a essa fraqueza, né? Então a gente Uhum. tem que tomar cuidado, né? O segundo conselho aqui que o autor passa para a gente é interceda Perceba. por essa pessoa diante de Deus, né? Ou seja, além de confrontar, a gente precisa orar. Orar. E quem fez isso? Jesus. Jesus fez isso com Pedro. Pedro. Ele não o acusou, mas o cobriu em oração. Né? Quando Pedro levantou, ele demonstrou sua fraqueza para Jesus. Jesus não o confrontou, não o acusou. Uhum. Ele foi lá e cobriu a oração, né? E tem um verso que foi mencionado, né? Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, né? Em Lucas 22, Exato, é. 32, né? Ou seja, a gente tem que pedir oração mesmo, né? A gente É, tem, aliás, na oração a gente tem que pedir sabedoria de como nós devemos abordar essa fraqueza de quem a gente ama, que está do nosso lado, né? E também pedir libertação e clareza para que essa pessoa enxergue. Ela não mais trate essa fraqueza como uma ofensa, ela não mais trate essa fraqueza como uma dor que decorre da consciência exato. de enxergar esse problema, né? É verdade. Você tem alguma coisa a comentar a respeito dessa intercessão? É o que eu falei anteriormente, né, desse limite, né, que você tem sobre trazer a clareza para a pessoa e você reconhecer os limites dela também de aceitação, né? E quando você perceber isso, você interceder ela com oração, né? Daí é só entre ela e Deus. E a oração tem muito poder, né? Às vezes a gente subestima essa ferramenta que Deus nos deu, né? E que Jesus veio aqui para quebrar, né, a barreira que existia entre o homem e Deus, né? Hoje nós temos, graças ao sacrifício de Jesus, nós temos a intercessão dele, ele é o nosso advogado no céu, né? Então, a nossa oração, ela é muito poderosa. Se você orar com fé, né, você crendo que aquilo, né, Deus está escutando e Deus é um Pai maravilhoso, Ele quer o nosso bem, Ele quer o bem de todos os seus filhos, né? Então, quando eu oro para uma segunda pessoa, uma terceira ou para um grupo de pessoas, eu oro sentindo mesmo no coração, sabe? Porque eu quero o bem daquela pessoa. E esse é o amor que Jesus às vezes quer que a gente sinta. Por mais que a pessoa nos magoe, nós temos que ter esse amor. E esse amor a gente pode transformar em oração por aquela pessoa, né? Sim. Então, eu acredito muito no poder da oração, Mas a oração, sabe? né, Mário? A oração, o desafio da oração é abrir um espaço de tempo na nossa agenda. Hum, Esse é o desafio da sim, oração, né? Mas sim, agora, o item 3 aqui, ele fala, né, o autor fala, conversar diretamente com a pessoa sobre a fraqueza. é, Esse desafio essa é não é mais de tempo, esse é desafio pode ver é de comunicação, né? Porque eu falo, comunicação. aprendendo essa parte comunicativa, o quão é desafiador conversar, ter uma conversa difícil com pessoas com as quais a gente ama, né? Porque não é gostoso conversar sobre assuntos difíceis, né? Mm-mm. Então, na maior parte das vezes, o que acontece? A gente procrastina. A gente É, procrastina, o que acontece? Lá no início da nossa live nós falamos, né? O que acontece? Esse desvio, esse contagia, problema né? vai contagiar e vai acabar nos atingindo, né? Como que você vê essa necessidade, digo, né? O autor aponta com uma necessidade de ter uma conversa honesta,
amorosa, direta, franca, expondo a fraqueza de quem a gente ama. É justamente por isso, Ale. Você quer harmonia, né? Você busca melhoria, você busca ali clareza, né, numa situação. Então você tem que quebrar também esse medo, né? Vamos dizer que aí o que eu acho que pega é o medo, né? Você tem o medo de enfrentamento, você tem o medo, às vezes, ali do conflito, você tem o medo da ofensa retorne para você e você não esteja preparado para as palavras que às vezes a pessoa, né, pode disparar contra você. Então, é importante, né, esse enfrentamento, porque, primeiro de tudo, você quebra uma coisa e é muito desafiador para mim até hoje, né, que é o tal do medo. O medo é um paralisador da vida da gente, né, e a consequência é essa que você falou. Se você não dá esse passo, né, de confrontar esse medo, que seja nesse caso de falar com a pessoa, entendeu? Porque se você não fizer, você sabe a consequência que vai ter. Então você tá ali naquele momento que você tem que falar, né? Então, para mim, aí é o medo. Você tem que quebrar o medo, porque o medo só te atrapalha, o medo te afasta do teu propósito, né? O medo te paralisa e só traz malefício para tua vida. Então, e é uma coisa que eu luto diariamente, né? Porque eu cresci com medo, né? Então eu sou uma pessoa muito medrosa. Era, né? Não, sou ainda. Em nome de Jesus. Amém. Mas é uma luta que eu reconheci, entendeu? Uma fraqueza minha que eu reconheci, sabe? E que eu busco. E como que você busca você matar uma fraqueza? Você lutar contra ela. Então, nesse momento, eu sinto que é um medo meu, mas me prejudica a mim, prejudica a pessoa também, né? Sim. Porque daí ela não vai ter o conhecimento. Talvez esteja a chance ali da ser da sua boca, ela ter esse conhecimento, mas você não fala por medo, né? Por, por, Sabe, por receio. sabe, Mário, você falando aí me fez refletir, me fez lembrar até de Provérbios 15:1 aqui, estiquei o braço, abri minha Bíblia aqui, Opa! fala assim, ó, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Uhum, E você falando, né, o meu desafio é a minha reação. A minha reação. Porque normalmente nós respondemos de forma ríspida. Ou a colocação já vem de forma ríspida e você já dá um truco, né? Já dá um 6, né? Você já responde à altura, é, né? Ou a pessoa vem de uma forma pacífica, mansa, oferece algo, uma palavra para você, e você, aquele sentimento, né, de você perceber a tua fraqueza, de perceber a tua falha, vulnerabilidade, né? você responde de forma furiosa, né? Então, você falando de medo, né? O medo, para mim, o medo é em relação à minha reação, né? Uhum. Então, as conversas difíceis, para mim, elas são difíceis porque eu, às vezes, ou pode ser que eu não consiga Controlar. controlar minha reação, né? Não sei se você que está nos acompanhando também tem esse desafio. Eu não sei em que Compartilha com a gente, né? eu não sei em que contexto você, Mari, colocou o medo, mas para mim vê algo muito forte nesse sentido, né? De O que meu medo, na verdade, Ale, desculpa te cortar, vai lá, mas o meu medo, que nem você falou qual contexto que eu coloquei, é da minha fraqueza do medo, né? Então, eu tenho um medo da contenda, né? Daquela desarmonia ali, daquele momento de confronto. Eu tenho muito problema com tá. isso, sabe? E eu tenho trabalhado com isso muito, muito tempo, né? Tenho reconhecido que é necessário esses confrontamentos, né? Na vida da gente, porque é um momento de crescimento também. E cada vez que você confronta aquilo que te perturba, você cresce, se torna um pouco mais forte, né, para lidar com aquilo. Então, meu medo vem da minha fraqueza mesmo, que é o próprio medo.
E para a gente encerrar esse tópico, o autor ele fala, né, o que fazer então, né? Ele fala, né, fale com empatia, sem acusação. É, Exato. ofereça ajuda, não condenação. E se essa pessoa reconhecer, ela será uma parceira de oração. Se Amém. mostrará imaturidade. E a Uhum. imaturidade é dela, né? É dessa pessoa, ela tem que tratar, não é você mais, né? O que você cabe a nós, né? Entendendo, e aí o autor fala mais uma vez, né? Como lidar com sabedoria e graça nessas situações é a gente falar de forma mansa, falar de forma pacífica, sem acusação, sem condenação, ou seja, como? De forma empática, entendendo, né, quais os sentimentos envolvidos nessa pessoa. Empatia é isso, Uhum. né? Você se Exato. colocar no lugar do outro e entender que sentimento esse outro está sentindo, né? E aí É, você vai construir palavras no sentido de oferecer uma ajuda. Você não vai pegar, colocar o pé na cabeça da pessoa e afundá-la cada vez mais. Não, você vai ter verdade. para puxar para cima, né? Então a gente precisa entender e construir que conversas difíceis, você tocou num ponto muito importante. Conversas difíceis, elas edificam, elas fazem com que nós alcancemos agora, né, a maturidade, a transformação, né? Então isso é É, muito importante. é um exercício, na Isso. verdade, né? Ele fala aqui, né, o 4, né, insista em oração, né? A gente falou da intercessão, da oração. Fraquezas, elas não vão mudar do dia para a noite, né? Não é só você orar hoje pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho e passar, só lembrar de orar para ele essa fraqueza daqui um mês, né? Não, é a constância, né? É você todos os dias. A palavra de Deus fala, né, em Salmo 1:1, meditar na sua palavra de dia e de noite. Exato. E esperar o agir do Espírito Santo. Essa constância em oração, em fé, em paciência, em amor genuíno, que vai fazer com que essa pessoa com qual você ama, com qual você confia, ela vai reconhecer essa fraqueza e vai buscar a E transformação. você tem que acreditar nisso, né? Sim, sim, Né, que essa transformação vai acontecer na vida da pessoa vai também. acontecer, exatamente. O quinto, né, que ele fala, né, descubra testemunhos de quem venceu essa mesma Uhum. fraqueza, né? Muito importante isso, né? Então você Você tem ter exemplos, isso, né? você vai compartilhar com a pessoa com quem você ama histórias de superação, histórias de superação, histórias que inspiram, que façam com que essa pessoa se inspire nessas histórias, né? E às Uhum. vezes o outro ele precisa ver que é possível. Só de você apresentar uma história para essa pessoa, ela vai falar: Poxa, realmente é possível. Eu estava entendendo que era impossível enxergar e mudar É. essa fraqueza, né? Que você tem a dizer a respeito disso? Já teve esse insight? Já apresentou alguma história para alguém? Sim, é o, é, tem aquele filme que até vocês me indicaram para assistir, né? E eu li o livro também, que eu te participei de um clube de livro, né, o ano passado, sobre a Em Defesa de Cristo. Essa é uma história real, né, de um cara que era repórter, criminal, e que a esposa dele se converteu, né? E ele ficou enfurecido com isso. Então, eu uso muito essa história quando eu vejo assim uma dificuldade da pessoa, às vezes, de aceitar a fé, né? Ela buscou tanto contra, para provar contra Cristo, que ele se tornou um servo de Deus no final. Ele é um pastor hoje na vida real. Então, o agir de Deus, às vezes, usa também a própria ira da pessoa para que ela mesma volte para ela e ela cai a ficha e fala: Meu Deus, né? Então, esses testemunhos eu uso muitas vezes o meu testemunho pessoal, sabe? Não é muito grande, mas mesmo que a gente assim subestime o nosso pequeno, mas às vezes para a próxima, para a própria pessoa que está escutando, pode ali fazer a diferença, né? Então, eu estava também almoçando um dia com uma colega lá no trabalho e eu compartilhei o que estava acontecendo, toda essa transformação que eu estava vivendo na minha vida. E ela falou assim: Mari, você, só nesse testemunho teu, você me deu duas palavras. E eu
Nossa, que palavra que eu te dei. Que a gente nem, porque não é nosso, né? É Deus que fala por nós, né? Então isso é maravilhoso. Essa ferramenta de usar o testemunho como exemplo para ajudar a pessoa a abrir os olhos, né? É muito importante, né? Então, ou é através de filmes que você assistiu, livros que você leu, ou através da sua própria vida, né? Sim. E, e aqui vamos avançando aqui, né? O número 6 ele fala, né? Mantenha para sempre, mantenha para sempre a confidência da fraqueza da pessoa entre você Uhum. e Deus, né? Mantenha para sempre a Não expor. confidência da fraqueza da pessoa entre você e Deus, ou seja, proteger a intimidade, né? A exposição, como você acabou de falar, né? E é um sinal de maturidade e honra. Você está Uhum. honrando a pessoa. Às vezes nós temos, a gente tem um mau hábito, né? De expor, de constranger, pensando em ajudar. A gente pensa que vai ajudar, mas no final a gente está constrangendo a pessoa e a gente acaba causando até um mal maior, né? É, E ele menciona aqui uma frase muito, muito interessante que ele fala: o silêncio dá a Deus uma oportunidade de intervir. Então, quando a gente não abre a boca de forma desnecessária para apontar a fraqueza do outro, né? A gente abre um espaço de silêncio para a intervenção divina. Né? O que você fala a respeito disso, Mário? é, nosso humano, né? O nosso a nossa parte defeituosa, né, que é a nossa parte humana, é bem isso, né? Porque principalmente quando a pessoa é muito próxima a você, né? Às vezes o seu cônjuge, o seu familiar, seu parente, não sei, que convive com você diariamente. E você tá ali com aquele problema e você vai compartilhar, talvez, esse problema com uma pessoa que também é outra pessoa que você confia, né? E às vezes é necessidade nossa, às vezes, de abrir, né, compartilhar. A gente tem, às vezes, eu tenho muitas vezes tomar cuidado, porque eu tenho essa necessidade de falar, né, compartilhar e falar, de abrir o coração com amigo, ou com, né, com alguém. E às vezes escapa, né, de você expor daí, é porque o fulano de tal é assim, porque o fulano de tal fez aquilo, entendeu? Porque ele não tem, né, não tem isso, não tem aquilo, e você acaba expondo, que nem você falou. Não expondo publicamente, mas você expõe para uma terceira pessoa, né? E é uma coisa que você realmente. Eu sou uma pessoa que tem que tomar muito cuidado com isso. Porque eu sou muito emocional, muito sentimental, e acabo na hora de compartilhar, às vezes, o seu problema pessoal, você expondo também essa fraqueza do outro, né? Então é bem importante isso. E realmente, às vezes eu tento praticar, porque isso tudo é prática, né, Sim. Lê? São conceitos e a sabedoria tá aí, né? Que nem uma coisa que o pastor Miranda falou essa semana, acho que foi no culto dele, que a sabedoria é a aplicação da prática do conhecimento que você obteve, né? Então, você ter o conhecimento de que o silêncio é bom, então você tem que ter ali na hora, não, falei demais, parou por aqui, vou ficar em silêncio, né? Mas é uma coisa que acontece muito rápido, né, na nossa vida, É, e o autor, nossa boca, o autor também fala, né? Nunca revele o que foi confiado a você em em um você. de vulnerabilidade. Nós temos, às vezes, o mau hábito, né? A pessoa confidencia, fala algo, ou mesmo a gente enxerga, como a gente está falando desde o início, essa fraqueza, e às vezes, no momento, numa discussão, numa situação Você acalorada, joga, né? a gente joga na cara, a gente fala, né? Então, isso é muito ruim que o autor aqui Uhum, condena esse tipo de atitude. E ele fala também, né, outro insight dele fala: guarde segredo e use essa informação apenas para orar e não uhum, comentar. Não seja comentarista da vida do outro, né? Use essa exato. informação para orar. Nós temos muito comentarista hoje em dia, né? Que não sabe exatamente o que cada um sente, né? E com a perspectiva dela faz comentário da vida do outro, né? Então, o autor ele é muito pontual nesse assunto quando fala para a gente guardar segredo, né? Muito, muito interessante. E o penúltimo item que ele fala, né? Avalie sua fraqueza nesse período e dê lugar à humildade, Uhum, né? Ele fala que o processo de perceber o erro do outro é uma oportunidade de autoexame. Autoexame. Então,
às vezes nós enxergamos a falha, o defeito, até desvio de caráter, né, espiritualmente falando, na vida do outro, e a gente não é capaz de enxergar o nosso. Tirar a trave do olho do É, próximo, né? Mas antes tem que tirar a trave do nosso olho, né? exatamente. Então, já que você enxergou a falha no outro, faz um autoexame, faz uma reflexão para ver se essa falha também não é sua, Exato. para ver se essa fraqueza também não pertence a você. Esse Até processo porque, do autoconhecimento é muito importante. né, é, os opostos, não é os opostos se atraem, né? Na verdade, a energia ela é atraída pelas pessoas semelhantes, a semelhança que atrai. Então, se você tem convivido com pessoas de determinado nível de fraqueza, provavelmente essa fraqueza num determinado nível também é sua, porque você É, tem atraído esse tipo de pessoa, né? é Então, verdade. muitas vezes aquilo que nós enxergamos nos outros reflete o que precisamos tratar em nós. Então, veja isso. Veja isso. Veja. Querendo ou não, né, Lê? A gente, às vezes, pela nossa fraqueza, a gente acaba se aproximando das pessoas que têm a mesma fraqueza, né? Isso é um fato, né? A gente acaba buscando, talvez, aquilo que a gente sofreu na nossa vida, a gente é um vício, né? Que a gente busca, talvez, no próximo, e você tem esse vício. Se você não curar isso, é uma bola de neve que não vai ter fim, né? Você está sempre aproximando de pessoas com o mesmo problema. E o autor cita aqui, né? 1 Coríntios 10:12, ele fala, né? Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não caia. E qual que é a reflexão em cima disso? Como eu tenho lidado com a minha própria fraqueza? Ah, Uhum. eu tenho enxergado a fraqueza do outro, mas e a minha fraqueza? Como que eu tenho lidado com ela? Porque é Esse muito ponto fácil, é né? muito Você apontar o dedo, né? isso, E falar, não, eu sou autossuficiente, eu posso sozinho, né? Tem muita gente pensando assim, né? Eu posso sozinho, eu não preciso de ninguém, né? Eu me sustento sozinho. isso. E a Paulo fala, né? É quando você é fraco que eu sou forte, né? Por que isso? Porque a força não está em nós. E aí o autor fala que use esse momento de reflexão, pergunte a você, né, como você tem lidado com a tua própria fraqueza. É uma oportunidade do quê? De você se aproximar de Deus. É. É uma, é uma oportunidade de você se aproximar de Deus. E aproximando, você vai se tornar forte. Não porque você vai ficar mais musculoso ou preparado para os desafios. Não, porque Ele vai te preparar. Ele vai te preparar. A Então, gente vai ganhar a força dele, né? exatamente. A força é dele, né? Tudo é dele, né? Então, quando você consegue perceber isso, você para, né, só de apontar. É interessante, o capítulo fala que é importante nós apontarmos, oferecermos uma saída para a pessoa que às vezes está enxergando a sua própria fraqueza. Mas Uhum. no final do capítulo ele vira para nós, né? Ele fala, não, mas e você? E você? Como é que tá? Né? E você olhar para o espelho e reconhecer que você tem ali mais uma coisa para mexer, né? É mais uma dor, mais uma ferida, né? Que você vai ter que mexer ali, limpar, colocar medicamento que arde, né? E aí ele finaliza, E né, a oitava sugestão, que é fique na dependência de Deus. Deus, Então, quando nós passamos a fazer esse autoexame, essa autoanálise, identificando a nossa fraqueza, e que a gente vai percebendo isso, buscando cada vez mais em Deus, a gente sempre tem que lembrar que nós precisamos da graça dele, nós precisamos da sabedoria dele, dele, nós precisamos do discernimento que ele nos oferece, por meio da palavra, por meio dos princípios, por meio da compreensão da sua palavra. Nunca é a respeito de nós. A gente, na verdade, não consegue nada, né? Então, quando cai a ficha, né? Quando a palavra de Deus fala em Provérbios 1:7 fala, né? Que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. exato, é.
Então, quando a gente. O que é temor aqui? Não é medo, né? Nós falamos um pouquinho do medo hoje, mas o temor aqui não é medo. É um exagero no reconhecimento da dependência de Deus. A reverência multiplicada por 10. Você entender que você depende dele, você não faz nada sem ele, você entender que você é limitado, seja em relação aos outros, em relação a ele mesmo, né? Quando você começa a ter essa consciência, você vai alcançar cada vez mais sabedoria, graça e discernimento, né? Fala um pouquinho, Mário. Eu falei muito. Nossa, eu tô achando que eu tô falando demais, Ale. De novo, né? É aquele. Antes de você abrir sua boca, pergunta para Deus se é isso mesmo, né? Então, essa dependência de Deus é muito importante, né? Você voltar para Deus para buscar, né, essa força, essa sabedoria, esse conhecimento, saber como que você. Porque, querendo ou não, é pela meio da palavra que ele fala com a gente, né? E é incrível como ele usa a mesma palavra em diferentes momentos para te dizer coisas diferentes, né? É isso. É buscar Deus. Não tem outro caminho, gente. Não tem. Sabe, é muito difícil às vezes, que nem você também perguntou da outra vez, né? Como que a gente tenta convencer o teu colega, né? De quão bom é isso, né? Que você tem que passar essa barreira da dor, porque você precisa ter esse conhecimento primeiro, né? De que você tem coisas a ser trabalhadas dentro de você para você imergir na palavra de Deus, né? Porque você realmente tem que se desfazer de você inteiro. Você tem que abrir mão do que você é, né? E isso às vezes é transmite loucura, né? Essa falta de controle próprio para você dar o controle totalmente, essa dependência total na mão de Deus, né? E então eu tive no começo muita dificuldade, então eu consigo imaginar a dificuldade do outro, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que, né, não estão ali imergidos naquele mundo, né? Mas para a gente nós somos salvos, é o poder de Deus, né? Então, eu hoje em dia eu busco cada vez mais e mais essa dependência, né? Que eu estou buscando também através da obediência, que isso é muito importante. Você obedecer o que Deus fala também, porque não adianta só você depender dele, ver o que ele quer falar para você e não obedecer daí o que é o comando dele, né? Então, essa dependência de Deus para mim é vital hoje em dia, né? Muito bom. Eu encerro aqui então, né, esse item 8 ele falando, né? Não tente resolver tudo sozinho. Uhum. Confie na graça diária de Deus para lidar com pessoas e situações difíceis. É só a graça dele. E a graça dele nos basta, né? A Diz a palavra. graça dele nos basta. Amém. Amém. Mari, vamos encerrar aqui antes que interrompam aqui a nossa live, né? Desculpa que no começo, né? Normalmente é a Rê que faz essa apresentação, né? Eu esqueci de perguntar, né, para você se apresentar. Ah, não, é verdade. Eu também não sou expert. Você viu? Eu esqueci, desculpa. Ah, Faz, por gentileza, a apresentação agora no fim. Já se despeça. oi, gente, eu sou a Mariângela. Sou mãe, sou filha amada de Deus, venho buscando muito Deus na minha vida, né? Venho enfrentando muitos desafios por causa disso também. E por isso que eu me sinto honrada de estar hoje aqui, né? Podendo transmitir um pouco desse meu caminhar, né? eh, das experiências que eu tenho guardado na minha vida. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje compartilhando um pouco do conhecimento, né? Muito pouco, né? Porque é um conhecimento tão gigante que a gente vai ter que usar a vida toda, né? Para ter um pouco do que Deus quer para nossa vida, né? É isso aí. Obrigado, Mari, mais uma vez, viu, por você atender o Obrigada a você, Ale. convite, né? Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente online, né? A gente nem olhou aqui as mensagens, né? Desculpa, despeço desculpas, porque eu não estou habituado a essa questão de live, né? A Rê aqui eu só entro e falo, né? Então,
Muito obrigado aqui por você que participou. Muito obrigado, Mari, mais uma vez, por atender o convite da Rei. E a gente volta na próxima quarta-feira, se Deus permitir, no Instagram da renata.wolf1, né? A gente Isso. Na volta na terça-feira, né, Ale? terça-feira, na próxima terça, em que nós falaremos do capítulo 17. Amém? Amém. Fica com Deus. Muito Muito obrigado. obrigada mais uma vez. Ótima, ótima noite, restante de noite de sono aí para você, viu? Obrigada, Ale. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.